Doutor, qual a situação atual da cadeia pública de Apucarana? Pois é, a gente conversava informalmente, sim, de uma situação bastante caótica. Eu iniciei esse ano sabendo que, é lógico, a gente tem um novo prefeito, né? E trazendo esse tema à tona, porque estava meio esquecido. Na verdade, nós temos hoje um número muito grande que só vai aumentando de presos num estabelecimento precário. Todas as reformas que foram feitas lá foram adaptações, não se pode dizer que foram reformas, e foram colocando seres humanos condenados lá para cumprirem pena. Na verdade, a gente não poderia ter nenhum preso hoje cumprindo pena ali, porque não é penitenciária. Então é um tema realmente relevante para Apucarana, tem que chamar atenção, nós temos que tocar nesse assunto todos os dias para que não fique esquecido ali como está hoje. Quantas pessoas estão presas e qual a capacidade da unidade? Essa capacidade, ela foi sendo aumentada ao longo dos anos, mas como eu te disse, sempre de forma precária, sem pré-requisito nenhum. E hoje nós estamos com 435 presos que nós, juízes de Apucarana, não temos como definir quem fica, quem sai no presídio de Apucarana. É o juiz de Londrina, que é um juiz da VEP, e esses presos do DEPEN fica trazendo presos de tudo quanto é lado para cá, e realmente é um número muito alto. Essa capacidade hoje, com todas essas reformas precárias, eu poderia chutar ali 180 e poucos presos. Então é mais do que o dobro de seres humanos amontoados ali num sistema precário. E, teoricamente, somente presos, presos temporários, provisórios, que deveriam estar ali. E não é a situação, não é o que ocorre. Não é, com certeza não. Se você pegar hoje, eu não vou poder te falar, porque eu peguei esse número de presos total, 435, mas eu acredito que nós tenhamos aí as duas varas, eu, doutor Oswaldo, hoje, vamos chutar alto, aí, uns 160 presos provisórios, no máximo. O resto é tudo preso condenado. Presos condenados que deveriam estar em uma penitenciária. Exatamente. O local adequado para se cumprir pena é numa penitenciária, não é num presídio, não é numa cadeia pública, como é o que acontece em Apucarana hoje. Então, Apucarana não tem uma penitenciária, porém tem uma unidade, uma cadeia pública, que teoricamente já está atuando como uma penitenciária, com presos condenados, presos de outras regiões, recebendo presos de outras regiões. Não seria o ideal construir uma penitenciária aqui com a estrutura adequada e segurança, e para que o limite também, a capacidade não seja ultrapassada? Com certeza, Cindy. Esse é um assunto que eu participei por alguns anos, nós tivemos já terreno comprado para a penitenciária. Então, hoje é o que você disse, e que eu gosto de levar, eu acho que é importante a gente levar essa ideia para a sociedade, que nós temos, na verdade, presos em números que deveriam estar numa penitenciária pela quantidade, mas nós temos uma cadeia pública, um mini presídio, que se dê o nome que se queira, aí não é nenhum deles relevante, numa estrutura totalmente sucateada, né? Eles sem estrutura funcional, sem estrutura física. E então o que acontece? A penitenciária, ela receberia esses mesmos presos, mas numa estrutura moderna, com agentes penitenciários concursados e sem que tivéssemos qualquer risco, porque seria uma segurança ideal. Doutor, a cadeia pública, ela está em um local, teoricamente, próximo ao centro. O centro de Apucarana. Apucarana está crescendo, a cidade expandiu, ela fica próxima a escolas, supermercados, enfim, igrejas. Qual é o risco de ter uma unidade nessas circunstâncias, nesse estado, né, de precariedade, no centro de Apucarana, praticamente? Olha, é uma situação caótica mesmo. Eu também digo que o centro de Apucarana chegou até ali, aquela região, e nós estamos lá com 435 presos que vivem numa situação precária, caótica, desumana. Aí podemos falar, mas
preso não precisa. Não, precisa sim, nós temos que tentar recuperar alguns, e ali nós estamos num sistema que não recupera ninguém, não. Nós não podemos pensar em preso trabalhando, não tem uma logística ali possível de se permitir que preso trabalhe. Então, numa penitenciária nova, moderna, com agentes suficientes, com certeza a gente teria muito mais segurança para Apucarana. A ideia que eu passo aqui hoje é de segurança. Trocar aquilo ali por uma penitenciária seria, assim, segurança total para a comunidade. Esse alto índice de superlotação também, ele impacta as condições básicas, né? O senhor mencionou que eles estão em condições desumanas, né? Básicas como higiene, saúde, alimentação. O que mudaria numa penitenciária? Seria principalmente também, não só a estrutura, né? Mas também uma condição melhor para esses presos, igual o senhor acabou de mencionar. No meu pensamento, na minha experiência de juiz de vara criminal já há alguns anos, mudaria tudo. Seria número de presos adequados para cada cela, para cada ambiente, solário, trabalho, que o modelo que o Estado está oferecendo, que me informaram, é um modelo que permite o trabalho de preso. Então você imagine isso para a sociedade, a gente conseguir recuperar alguém que quando você bota um preso na cadeia, você condena alguém, você não quer só punir. A ideia da lei de execução penal não é só punir, é realmente ressocializar, é trazer de volta para a sociedade essa pessoa que nunca teve a oportunidade. E esse presídio hoje, nós estamos somente punindo. Nós não estamos recuperando ninguém nesse sistema que está aqui hoje em Apucarana. E Apucarana chegou até a anunciar um terreno há muitos anos para a construção da penitenciária. A que pé anda esse projeto? Então, esse terreno foi doado na época o prefeito era o João Carlos, participamos de audiência pública, houve um consenso na necessidade e comprou. É no distrito de São Domingos, se eu não me engano, mas ficou somente o terreno. E esse ano a gente teve a informação que o Estado tem verba para construir 2 ou 3 penitenciárias e quer construir a Apucarana. Se for no São Domingos, se for em outro lugar que seja adequado, não importa. O que importa é que nós temos que recepcionar, nós temos que pegar essa verba que o Estado tem e construir uma penitenciária em Apucarana, porque a Apucarana precisa ter uma penitenciária. De muito tempo já esse assunto está em voga. Os detentos da cadeia pública, alguns, né, serão beneficiados com aquele projeto Mãos Amigas, que foi até anunciado pelo CONSEG recentemente, acredito que em outubro, que vai beneficiar os presos que têm bom comportamento, eles vão poder trabalhar em troca de remissão de pena. O senhor tem informação se já começou esse projeto, se já está sendo aplicado? Porque eles teriam que construir 2 celas para que esses presos ficassem em local separado dos demais, para que isso funcionasse. E já é outro problema, porque a estrutura já está precária, daí teria que construir 2 celas, enfim. Já começou? Tem previsão? Olha, Cindy, eu fiquei sabendo, sim, o pessoal do CONSEG aí, nós estamos com um presidente bastante interessado no assunto e disposto a discutir esse assunto, que é o Vicente. E eu iniciei conversa esse ano com o prefeito, como eu te disse, com o Rodolfo Mota. Eu tive com o Danilo e com o Moisés no meu gabinete, e é um assunto que a Câmara de Vereadores me parece que há um consenso de aceitar a penitenciária, de entender que é interessante para Apucarana, que é necessário, não é que é interessante, é necessário. O CONSEG está buscando aí a associação comercial, o apoio do empresariado também, da sociedade civil, e aí voltando, né, o que você me perguntou inicialmente, eu sei que existe esse projeto, mas eu vejo assim, totalmente inviável. Eu acho que fazer mais remendo ali no mini presídio não resolve a situação nossa de Apucarana. Nós temos que parar de remendar o presídio que temos hoje e pensar em algo novo. Eu gostaria que o senhor falasse da estrutura. Essa cadeia, essa unidade, ela era a delegacia
há 20 anos ela funcionava como delegacia até se tornar uma cadeia pública. O senhor pode falar um pouco da estrutura? Então ela não foi construída para ser um mini presídio. Exatamente, por isso que eu te digo que é algo anômalo, né? Não existe essa figura de presídio, mini presídio, cadeia pública para cumprir pena. A delegacia de polícia na época, até nos tempos do Dr. Jacovós e depois do Dr. Marcos, que assumiu aí, né, a 17ª, era, na verdade, a delegacia cuidando de um presídio que deveria ser para preso provisório, é lógico. Está provisório, está com a preventiva decretada, até julgar, até condenar, pode ficar aqui. Mas foi sendo adaptado e o DEPEN assumiu, tirou da Polícia Civil, ainda bem, porque a Polícia Civil tem que investigar crimes e não cuidar de preso. A Polícia Civil se desvinculou disso e o DEPEN assumiu, mas de uma forma precária. Eu não posso te dizer o que é isso, esse presídio, essa cadeia. O DEPEN não tem um quadro de funcionário suficiente, então a gente está numa situação precária. O senhor tem informações sobre o tamanho das celas, o tamanho total do prédio? Olha, as celas ali, desde que eu conheço, que eu acompanhei, eu já fui lá algumas vezes, nós temos cela lá que deveriam ficar com 4 presos, né? Vamos dizer assim, na necessidade você bota 5 presos, mas que estão hoje com 12, 13 presos. Então pensa nisso, um espaço já apertado para 4, 5 e tem 13. E nós temos uma cela especial lá que para os réus de crimes sexuais, que a maioria é condenado, que na época foi feito para botar mulheres, que as mulheres não estão mais aqui hoje, não ficam aqui. Para 20, 30 mulheres, nós temos mais de 50 pessoas, homens, condenados, alguns aguardando julgamento ainda, mas de crimes sexuais. Então imagine esse espaço com essas pessoas, como é que eles sobrevivem lá.